Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Jesus também, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, irmãs, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, hoje estamos na igreja celebrando a festa do batismo do Senhor, que de fato faz nos recordar que nós que seguimos a Jesus, seguimos seu caminho como batizados, seus discípulos. E o Evangelho fala uma coisa importante, que está na boca de João Batista, mas que é aquilo que aspiramos também para a nossa vida. João Batista diz: virá aquele que é mais forte do que eu. Esse é o consolo da vida, né? Termos algo que é maior do que nós, mais forte do que nós. E suspiramos sempre por isso, por uma presença que no nosso caminho possa nos sustentar. Nós, órfãos, nós, desamparados, nós que às vezes vivemos sozinhos no caminho, pedindo a Deus sua presença, seu consolo, sua graça. Jesus vai no caminho mostrando isso aos seus discípulos. Seus discípulos vão aprendendo quem é Jesus. Pedro, na segunda leitura de hoje, ia dizer, nos Atos dos Apóstolos, que seguindo Jesus, ele foi compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas, e nem de raças, nem de nações. Essa é uma transformação enorme que o cristianismo dá. Viver com Cristo, pertencer a Ele, significa abrir-se a todas as pessoas que praticam a justiça e aceitam e amam e temem a Deus. Abrir-se, não fechar-se. Pedro conviveu com Jesus. Eles tinham a intuição de que aquele homem que caminhava com eles era maior do que eles. Tanto é que uma vez Pedro vai dizer: Senhor, tu tens palavras de vida eterna, para onde que eu vou? Só tu tens palavras que explicam a minha vida. Não podemos ir embora. Não podemos ficar um instante fora da tua presença, porque nos perdemos. De fato, o próprio Pedro experimentou este momento, esse instante de perda, quando nega o Senhor. Por isso, esse batismo de Jesus recorda uma coisa importante, que ele veio para nos dar algo que não só purifica exteriormente, o batismo, mas que nos fortalece interiormente.
o Espírito Santo, o fogo do seu amor derramado nos corações e que nos fazem ser participantes da sua vida e, portanto, praticantes da mesma forma que Jesus. Nós cantávamos, né, a canção muito popular, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, do Padre Zezinho, né? E é extraordinário, porque nós podemos, na nossa vida, ter uma presença que a gente toca, que através da palavra de Deus impacta a gente, comove a gente, sustenta, fortalece a palavra de Deus, mas também a comunhão, mas também a comunidade, a possibilidade de estarmos vivendo uma comunidade de filhos e filhas de Deus que se reúnem, que se veem, que se interessam uns pelos outros, que o reunido pode ter mais força para atender a tantas outras necessidades, que exerce um papel na vida, na comunidade, no pequeno bairro, de integrar as práticas de Jesus, onde nós vivemos, e aí tocamos na carne a presença de Jesus, seu corpo doado a nós. Através da igreja e dos sacramentos, tocamos Jesus na Eucaristia, mas também nos mais necessitados, para os quais dedicamos obras de misericórdia corporais e espirituais. Portanto, esse dia, como cantamos hoje no Salmo, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que mais que nós teríamos que pedir, né? Tantas coisas, certamente hoje vocês vieram pedir, que o Senhor nos abençoe com a paz, que o Senhor nos abençoe com a saúde, que o Senhor nos abençoe com a resposta às nossas inquietações, às nossas perguntas, né? E que nesse dia sejamos plenamente conscientes da graça que é o batismo, que nos fez viver perto de Cristo, perto do Senhor. Como João Batista, eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. E nós dizemos isso quando vamos comungar: eu não sou digno, Senhor, mas venha a mim, diga uma palavra e serei salvo. Diga uma palavra e me liberte de mim mesmo. Diga uma palavra e aí eu vou viver pela tua palavra. Isso é tão importante. E a palavra de Deus é uma palavra que liberta. Não é para a gente brigar sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem que fazer como fez com São Pedro, né? Estou compreendendo que o mundo é grande, que Deus é maior do que o mundo e que eu não preciso ficar apegado nas minhas ideias. Nos deixa livres, nos deixa mais abertos ao diálogo e não à confusão. Que o Senhor nos ajude nesse caminho, né? Que Deus não faz distinção de pessoas, quanto menos eu cristão batizado, né? Hoje há tanto preconceitos, dos mais variados tipos, que nós, como cristãos, precisamos superar. Lembrem desta palavra, que eu acho que é a mais poderosa do Evangelho: ama teu inimigo, faz o bem àqueles que te odeiam. Olha que coisa desafiadora. Mas só quem pode viver assim
é quem foi batizado no Espírito Santo, quem abriu o coração no dia em que foi batizado, e o céu se abriu, e o Espírito Santo e a voz do Pai disse: este é meu filho amado, não só a Jesus, mas a nós, este é meu filho muito amado, por isso lhe dou a força do Espírito Santo, para viver podendo perdoar, podendo dialogar, podendo praticar a justiça, podendo superar o mal que está no mundo. Que o Senhor nos abençoe com a paz. E assim seja.